Uma ideia, qual a importância dos pais, do ambiente, na verdade, né, casa, para um menino de 8, 10 anos, 12 anos? Porque a gente sabe que tem muito pai que cobra o filho e às vezes vai chegar com 17, 16 anos e o moleque já não vai querer nem saber mais de futebol Sim. ou do esporte em si. Como que o pai deveria se comportar nesse sentido? Cara, você colocou uma situação muito importante, porque a gente não está falando nem do alto rendimento, né? A gente está falando da prática esportiva, principalmente depois de uma pandemia, né? Que a pandemia, as crianças acostumaram ainda mais a ficar dentro de casa com o computador na mão. E isso é preocupante, né? A gente vê que muitas crianças hoje acima do peso devido à pandemia. Verdade. Hoje já não temos mais o que nós tínhamos, né? De ir no parque com o pai e com a mãe, de ir num clube jogar futebol, de descer para jogar bola. Hoje você tem que arrastar o menino para fazer uma coisa com o pai e com a mãe. Não estou nem falando só de esporte, estou falando no geral. Mas a prática esportiva, hoje você vê o sedentarismo que chegou nas crianças principalmente, isso não pode acontecer. Então a prática do esporte tem que partir do pai e da mãe, as crianças descobrirem qual esporte que tem mais aptidão. Se vão ser atletas profissionais ou não, não importa. Mas colocar o esporte dentro da vida de cada um. Hoje a gente vê as pessoas com 50 anos que praticam esporte, parece que tem 40. E as pessoas com 50 anos que são sedentárias, parece que tem 70. Isso é para a saúde, né? Então a gente vai falar aqui com 1.000 crianças, nem todas vão ser atletas. Aliás, um percentual muito pequeno. Mas que colocam o esporte como prática de vida. Hoje faz parte de ficar no celular, hoje é a vida atual. Mas tira 2 horinhas por dia para praticar um esporte. O pessoal de 50 anos também, de caminhar, de incentivar seu filho. Minha mãe me cobra, mas minha mãe não sai de dentro de casa. Pois é. Eu acho que tem que ser meio que uma coisa familiar. Vamos pro parque hoje, vamos fazer um piquenique, vamos jogar bola, vamos arremessar uma bola de vôlei, vamos brincar. Você tem que ter essa. E a gente, para nós, as nossas melhores lembranças são essas, com nossos pais, com nossos amigos de infância. Hoje você encontra os amigos em casa, tá todo mundo no celular. Ou tem 2 no videogame, tem 2 esperando, mas os que estão esperando estão no celular. Então você perdeu essa ligação com o mundo externo. Se você olhar no olho e conversar, às vezes até com a nossa esposa, com o nosso pessoal dentro de casa, a gente comete esse erro também. Então acho que se cada um fizer um pouquinho desse exercício, principalmente com as crianças, incentivando a prática de esporte, vai fazer muita diferença. Legal. E aí, Cog? Cara, a gente sabe que o Brasil é uma potência no futsal, né, cara? Mas a gente ouve muito falar também de países fora e que às vezes é aquela coisa meio improvável. A Rússia é uma potência, a própria Espanha e Portugal hoje também. Mas igual você falou do Uzbequistão, você estava lá, né? Tava lá. Mas Cazaquistão também. Ou seja, esses países, assim, cara, que a Itália, uma época, também era uma potência, uma seleção brasileira e italiana, né? Exatamente. Mas E hoje nem classifica para o Mundial. Pois Aí vem Marrocos, onde você está querendo. Isso. Cara, como que você vê isso pelo mundo, o futsal pelo mundo e com essas potências que é fora do grande centro de mídia, por exemplo, assim? Excelente. A gente vê uma França chegando numa semifinal de Mundial, no primeiro Mundial que disputa, isso é possível de acontecer. Mas eu acho que as grandes caíram 3 degraus, as médias subiram 2 e as fracas subiram 3. Então, o fato das grandes ter caído muito, equilibra, você traz um equilíbrio aqui, né? Tanto é que você tem 2 semifinais totalmente improváveis no Mundial. Você tem o Marrocos quase classificando. A própria Ucrânia, né? Própria Ucrânia. Você vê a Venezuela tirando a Espanha Então, assim, hoje, como as grandes caíram e as médias aqui, pode dar qualquer um. A Itália não classifica, daí você vê o Marrocos, claro, de outro continente classificado, brigando para chegar entre os 4. Eu acho que o nível técnico caiu, o nível tático subiu e isso traz um equilíbrio para que possa ter surpresas todos os mundiais. A nível de competição é bom, mas a nível de você marcar, por exemplo, você pega aquela final de 2012 aqui. Hoje você pega essa final contra a Argentina, você só vai lembrar que o goleiro do Brasil foi melhor em quadra. Então você não tem aquele momento de marcação. Isso não é culpa dos jogadores. Eu acho que dentro do que eu falei ali dentro, da mudança de postura, das crianças de 8, 10 anos jogar numa quadra 40 por 20, que é um crime, então a criança não consegue evoluir a parte de qualidade técnica, o treinador colocar goleiro linha na categoria de base, então você não descobre aquele jogador que pode ser um diferencial quando é menino. Isso tudo, essa geração que está chegando agora, que está jogando, paga por isso, né? Então isso paga muito das coisas que aconteceram e isso é muito ruim. Então a gente espera que
as coisas mudem, que voltem a 30 por 18 para a molecada, que tire o goleiro linha até 14 anos, que isso é fundamental para que continua voltando a qualidade técnica que a minha geração, acho que foi a última geração de muita qualidade técnica que jogou. E o que é interessante também, já que a gente está falando de base e tudo mais, a gente percebe que o esporte, ele traz uma energia diferente para dentro de casa quando a gente está falando de crianças. Por exemplo, o filho, por exemplo, o meu filho também é atleta de outra modalidade, mas, por exemplo, quando ele vai viajar para um campeonato, ele tem 12 anos de idade, ele volta com uma cabeça totalmente diferente, cara. Você vê o quanto amadurece e o quanto é importante a inserção dessas crianças no esporte, já para essa formação de cidadão, cara. Como muda a percepção de mundo, a percepção de tratamento entre pais e filhos. Isso é muito importante, né, Falcão? O esporte e a educação são totalmente ligados, né? O esporte é uma sequência da sua casa e da escola, porque você tem que cumprir horário, você tem que cumprir regras do jogo, você tem que dar espaço para o outro entrar. E é muito importante os pais incentivarem os filhos, mas não se meterem no trabalho do treinador. Não se meterem, porque você não quer o respeito em casa, mas você não dá o respeito no ambiente. Então é muito importante deixar as crianças se divertirem e cada um descobrir, porque o seu filho vai jogar. Nem todos ali vão ser atletas, mas todos ali estão aprendendo alguma coisa. Isso é muito importante. Ainda mais o futsal, que é muito próximo ali. Então é muito importante ser uma extensão. Hoje eu tenho quase 100 escolinhas pelo Brasil, que é escolinha, não é alto rendimento. Então todas as crianças têm que ser tratadas igual. A gente incentiva aquele menino sedentário que não sabe chutar uma bola, a ele evoluir a cognição da cabeça, os movimentos técnicos, a ele caminhar melhor, ele correr melhor. Às vezes tem criança que não sabe correr direito. Então a escolinha, você tem que ter essa coisa de mostrar que o esporte vai fazer bem para aquela criança. É como você colocou, o seu filho chega com outra cabeça, seja no alto rendimento, seja num campeonato de escolinha, seja num treino que ele treinou bem pra caramba, que tem um ambiente legal. Então é muito importante você colocar o esporte na vida das pessoas, independente se vai ser alto rendimento ou não. Vai lá, Natan. Falcão, uma coisa que sempre me deixou curioso, quem que pediu, na verdade, quer dizer, quem que tomou a decisão, eu quero entrar, ou o treinador, quando você teve a paralisia facial e você decide o jogo? Ali acho que foi o momento mais importante da minha carreira com a paralisia facial, porque foi pela situação do jogo, né? O Brasil perdia de 2-0 para a Argentina e faltava já 9 minutos, você via que as coisas não iam acontecer e era uma carta na manga, era um tiro que já estava dando errado, né? Aí eu entrei para chutar uma falta, que era uma situação, você chuta a falta e sai. Aí foi quando o Vinícius, capitão, veio falar comigo, se eu estava bem, eu falei que estava na adrenalina do jogo, que eu nem lembrava que eu estava com paralisia facial, nem com a panturrilha machucada. Foi quando eles me colocam e realmente, nem passou pela minha cabeça, aí a Argentina já muda um pouco a postura, o Neto faz o 2-1, eu faço o 2-2 e faço o gol na prorrogação. Mas quando o Vinícius, capitão, fala comigo e fala com o treinador e com o auxiliar, que era o Pipoca e o Vander, eles vêm falar comigo. Eu falei, cara, me põe, falta... Aí eu lembro que o Vinícius falou, se não pôr é a única cartada, daqui 8 minutos para acabar o jogo a gente arruma as malas e vai embora. Então acho que foi uma reunião rápida ali, uma decisão rápida, que eu acho que acabou sendo a história mais bacana da minha carreira e da minha vida. Uma das coisas que a gente estava falando, que é a diferença de um cara que joga normal, assim, para entretenimento, e um atleta. O atleta, ele chega num limite do corpo que é inacreditável, cara. Por exemplo, você está com paralisia facial e falou, não, me bota aí que eu vou jogar. A mentalidade de um atleta de alto rendimento muda totalmente, né, Falcão? Exatamente, você se priva de vaidade, porque eu estava com o rosto totalmente paralisado. E claro que se você for jogar uma pelada, não vou, porque... Então o alto rendimento, ainda mais uma responsabilidade das minhas costas, que eu sabia do meu tamanho na seleção, eu sabia quanto que contavam comigo naquele momento, e eu também queria estar lá. Só que na hora você não pensa, como você colocou, é tanta pressão que você quer viver aquele momento. Eu queria vivenciar. A gente podia ter sido campeão igual, ganhando de 5-0, 7-0, mas eu não ia ter essa história para contar. Eu acho que a história do Falcão passa totalmente antes desse Mundial e depois desse Mundial, porque tem muitos grandes craques se falar, o melhor é esse aqui é o melhor, mas eu acho que de me cravarem muita gente como o melhor jogador da história, passa muito por essa paralisia facial, por esse momento na Copa do Mundo. E aí, Cog, vamos mandar lá que a gente vamos... Isso, não, massa demais. Cara, agradecer demais, Falcão, o Anderson já... Uma ideia, qual a importância dos pais, do ambiente, na verdade, né, casa, para um menino de 8, 10 anos, 12 anos, porque a gente sabe que tem muito pai que cobra o filho e às vezes vai chegar com 17, 16 anos e o moleque já não vai querer nem saber mais de futebol ou do esporte em si.
Como que o pai deveria se comportar nesse sentido? Cara, você colocou uma situação muito importante, porque a gente não está falando nem do alto rendimento, né? A gente está falando da prática esportiva, principalmente depois de uma pandemia, né? Que a pandemia, as crianças acostumaram ainda mais a ficar dentro de casa com o computador na mão. E isso é preocupante, né? A gente vê que muitas crianças hoje acima do peso devido à pandemia. Verdade. Hoje já não temos mais o que nós tínhamos, né? De ir no parque com o pai e com a mãe, de ir num clube jogar futebol, de descer para jogar bola. Hoje você tem que arrastar o menino para fazer uma coisa com o pai e com a mãe. Não estou nem falando só de esporte, estou falando no geral. Mas a prática esportiva, hoje você vê o sedentarismo que chegou nas crianças principalmente, isso não pode acontecer. Então a prática do esporte tem que partir do pai e da mãe, as crianças descobrirem qual esporte que tem mais aptidão. Se vão ser atletas profissionais ou não, não importa. Mas colocar o esporte dentro da vida de cada um. Hoje a gente vê as pessoas com 50 anos que praticam esporte, parece que tem 40. E as pessoas com 50 anos que são sedentárias, parece que tem 70. Isso é para a saúde, né? Então a gente vai falar aqui com 1000 crianças, nem todas vão ser atletas. Aliás, um percentual muito pequeno. Mas que colocam o esporte como prática de vida. Hoje faz parte de ficar no celular, hoje é a vida atual. Mas tira 2 horinhas por dia para praticar um esporte. É o pessoal de 50 anos também, de caminhar, de incentivar seu filho. Minha mãe me cobra, mas minha mãe não sai de dentro de casa. Pois é. Eu acho que tem que ser meio que uma coisa familiar. Vamos pro parque hoje, vamos fazer um piquenique, vamos jogar bola, vamos arremessar uma bola de vôlei, vamos brincar. Você tem que ter essa. E a gente, para nós, as nossas melhores lembranças são essas, com nossos pais, com nossos amigos de infância. Hoje você encontra os amigos em casa, tá todo mundo no celular. Ou tem 2 no videogame, tem 2 esperando, mas os que estão esperando estão no celular. Então você perdeu essa ligação com o mundo externo. Se você olhar no olho e conversar, às vezes até com a nossa esposa, com o nosso pessoal dentro de casa, a gente comete esse erro também. Então acho que se cada um fizer um pouquinho desse exercício, principalmente com as crianças, incentivando a prática de esporte, vai fazer muita diferença. Legal. E aí, Cog? Cara, a gente sabe que o Brasil é uma potência no futsal, né, cara? Mas a gente ouve muito falar também de países fora e que às vezes é aquela coisa meio improvável. A Rússia é uma potência, a própria Espanha e Portugal hoje também. Mas igual você falou do Uzbequistão, você estava lá, né? Estava lá. Mas Cazaquistão também. Ou seja, esses países assim, cara, que a Itália uma época também era uma potência, uma seleção brasileira e italiana, né? Exatamente. Mas e hoje nem classifica para o Mundial. Pois Aí vem Marrocos, onde você está querendo. Isso. Cara, como que você vê isso pelo mundo, o futsal pelo mundo e com essas potências que é fora do grande centro de mídia, por exemplo, assim? Excelente. A gente vê uma França chegando numa semifinal de Mundial, no primeiro Mundial que disputa, isso é possível de acontecer. Mas eu acho que as grandes caíram 3 degraus, as médias subiram 2 e as fracas subiram 3. Então, o fato das grandes ter caído muito, equilibra, você traz um equilíbrio aqui, né? Tanto é que você tem 2 semifinais totalmente improváveis no Mundial. Você tem o Marrocos quase classificando. A própria Ucrânia, né? A própria Ucrânia. Você vê a Venezuela tirando a Espanha Então, assim, hoje, como as grandes caíram e as médias aqui, pode dar qualquer um. A Itália não classifica, daí você vê o Marrocos, claro, de outro continente classificado, brigando para chegar entre os 4. Eu acho que o nível técnico caiu, o nível tático subiu e isso traz um equilíbrio para que possa ter surpresas todos os mundiais. A nível de competição é bom, mas a nível de você marcar, por exemplo, você pega aquela final de 2012 aqui, hoje você pega essa final contra a Argentina, você só vai lembrar que o goleiro do Brasil foi o melhor em quadra. Então você não tem aquele momento de marcação. Isso não é culpa dos jogadores. Eu acho que dentro do que eu falei ali dentro, da mudança de postura, das crianças de 8, 10 anos jogar numa quadra 40 por 20, que é um crime, então a criança não consegue evoluir a parte de qualidade técnica, o treinador colocar goleiro linha na categoria de base, então você não descobre aquele jogador que pode ser um diferencial quando é menino. Isso tudo, essa geração que está chegando agora, que está jogando, paga por isso, né? Então isso paga muito das coisas que aconteceram e isso é muito ruim. Então a gente espera que as coisas mudem, que voltem a 30 por 18 para a molecada, que tire o goleiro linha até 14 anos, que isso é fundamental para que continue voltando a qualidade técnica que a minha geração, acho que foi a última geração de muita qualidade técnica que jogou. E o que é interessante também, já que a gente está falando de base e tudo mais, a gente percebe que o esporte, ele traz uma energia diferente para dentro de casa quando a gente está falando de crianças. Por exemplo, o filho por exemplo, meu filho também é atleta de outra modalidade, mas, por exemplo, quando ele vai viajar
viajar para um campeonato, ele tem 12 anos de idade. Ele volta com a cabeça totalmente diferente, cara. Você vê o quanto amadurece e o quanto é importante a inserção dessas crianças no esporte, já para essa formação de cidadão, cara. Como muda a percepção de mundo, a percepção de tratamento entre pais e filhos. Isso é muito importante, né, Falcão? O esporte e a educação são totalmente ligados, né? O esporte é uma sequência da sua casa e da escola, porque você tem que cumprir horário, você tem que cumprir regras do jogo, você tem que dar espaço para o outro entrar. Você tem que, e é muito importante os pais incentivarem os filhos, mas não se meterem no trabalho do treinador. Não se meterem, porque você não quer o respeito em casa, mas você não dá o respeito no ambiente. Então é muito importante deixar as crianças se divertirem e cada um descobrir, porque o seu filho vai jogar. Nem todos ali vão ser atletas, mas todos ali estão aprendendo alguma coisa. Isso é muito importante. Ainda mais o futsal, que é muito próximo ali. Então é muito importante ser uma extensão. Hoje eu tenho quase 100 escolinhas pelo Brasil, que é escolinha, não é alto rendimento. Então todas as crianças têm que ser tratadas igual. A gente incentiva aquele menino sedentário que não sabe chutar uma bola, a ele evoluir a cognição da cabeça, os movimentos técnicos, a ele caminhar melhor, ele correr melhor. Às vezes tem criança que não sabe correr direito. Então a escolinha você tem que ter essa coisa de mostrar que o esporte vai fazer bem para aquela criança. É como você colocou, o seu filho chega com outra cabeça, seja no alto rendimento, seja num campeonato de escolinha, seja num treino que ele treinou bem pra caramba, que tem um ambiente legal. Então é muito importante você colocar o esporte na vida das pessoas, independente se vai ser alto rendimento ou não. Vai lá, Natan. Falcão, uma coisa que sempre me deixou curioso, quem que pediu, na verdade, quer dizer, quem que tomou a decisão, eu quero entrar, ou o treinador, quando você teve a paralisia facial e você decide o jogo? Ali acho que foi o momento mais importante da minha carreira com a paralisia facial, porque foi pela situação do jogo, né? O Brasil perdia de 2-0 para a Argentina e faltava já 9 minutos, você via que as coisas não iam acontecer e era uma carta na manga, era um tiro que já estava dando errado, né? Aí eu entrei para chutar uma falta, que era uma situação, você chuta a falta e sai. Aí foi quando o Vinícius, capitão, veio falar comigo, se eu estava bem, eu falei que estava na adrenalina do jogo, que eu nem lembrava que eu estava com paralisia facial, nem com a panturrilha machucada. Foi quando eles me colocam e realmente, nem passou pela minha cabeça, aí a Argentina já muda um pouco a postura, o Neto faz o 2-1, eu faço o 2-2 e faço o gol na prorrogação. Mas quando o Vinícius, capitão, fala comigo e fala com o treinador e com o auxiliar, que era o Pipoca e o Vander, eles vêm falar comigo. Eu falei, cara, me põe, falta... Aí eu lembro que o Vinícius falou, se não pôr é a única cartada, daqui 8 minutos para acabar o jogo a gente arruma as malas e vai embora. Então acho que foi uma reunião rápida ali, uma decisão rápida, que eu acho que acabou sendo a história mais bacana da minha carreira e da minha vida. Uma das coisas que a gente estava falando, que é a diferença de um cara que joga normal, assim, para entretenimento, e um atleta. O atleta, ele chega num limite do corpo que é inacreditável, cara. Por exemplo, você tá com paralisia facial e falou, não, me bota aí que eu vou jogar. A mentalidade de um atleta de alto rendimento muda totalmente, né, Falcão? Exatamente, você se priva de vaidade, porque eu estava com o rosto totalmente paralisado. E claro que se você for jogar uma pelada, não vou, porque... Então o alto rendimento, ainda mais uma responsabilidade das minhas costas, que eu sabia do meu tamanho na seleção, eu sabia quanto que contavam comigo naquele momento, e eu também queria estar lá. Só que na hora você não pensa, como você colocou, é tanta pressão que você quer viver aquele momento. Eu queria vivenciar. A gente podia ter sido campeão igual, ganhando de 5-0, 7-0, mas eu não ia ter essa história para contar. Eu acho que a história do Falcão passa totalmente antes desse Mundial e depois desse Mundial, porque tem muitos grandes craques se falar, o melhor é esse aqui é o melhor, mas eu acho que de me cravarem muita gente como o melhor jogador da história, passa muito por essa paralisia facial, por esse momento na Copa do Mundo. E aí, Cog, vamos mandar lá que a gente vamos... Isso, não, massa demais. Cara, agradecer demais, Falcão. O Anderson o Marquinhos tá ali, cara. Vamos falar do Marquinhos. Pô, demais, sensacional. Cara, agradecer demais.